Olá, esta microaula vai tratar da poesia brasileira pós-1945, considerando-se um primeiro modernismo entre 1922 e aproximadamente 1930, um chamado segundo modernismo entre 1930 e 1945, e pensando-se assim um terceiro modernismo, ou para alguns a literatura contemporânea mesmo, após 45, após a Segunda Guerra Mundial e a nova configuração de forças do mundo. Para falar a esse respeito, nós vamos trazer conceitos que foram pesquisados em três grandes autores, no Alfredo Bozzi, no Afrânio Coutinho e no Antônio Soares Amora. Vamos começar com o que diz o Alfredo Bozzi a respeito da poesia brasileira pós-45. Então, esses poetas, segundo Bozzi, já estariam mais amadurecidos, ou seja, já teriam passado da fase de experimentação de certas inovações estéticas, já teriam se apropriado dessas inovações estéticas e se oporiam à geração de 22. De que forma eles se opõem à geração de 22? Eles vão repropor os problemas de forma mais consciente. Então eles vão utilizar menos os recursos inovadores da poesia para chocar, para provocar cisões, para criar tensões com a poesia tradicional e vão, apropriando-se desses recursos, produzir poesia com liberdade de utilizar deles ou não utilizar deles, conforme entendessem que fosse melhor. Na verdade, você teve até alguns grupos literários que tinham tendências mais conservadoras, que iam buscar na poesia anterior ao modernismo seus modelos. Nós tivemos o grupo Panorama, que buscava extrapolar os limites do modernismo, mas que partia para uma concepção mais voltada para o estetismo, a arte pela arte. Nós tivemos também grupos formalistas e neossimbolistas, que estavam preocupados com uma concepção mais tradicional da forma, uma concepção mais parecida com a que vinha se consolidando no Brasil via parnasianismo, simbolismo, romantismo, etc., que é a concepção formal mais estrita de formas tradicionais, de certos modelos poéticos. Também se fortalece nessa passagem do 45 um ideal bastante intimista de poesia, um ideal de uma poesia bastante emotiva, interior, voltada para as necessidades espirituais internas dos poetas. Então você tem uma poesia existencial com certos traços surrealistas. Existencial porque preocupada com a condição do homem no mundo, e com traços surrealistas porque apontando para soluções ligadas ao sonho, ligadas à fantasia. E as imagens apareceriam aí como correlatos dos sentimentos. Então você teria um grande arsenal de imagens nessa poesia, mas sempre ligadas essas imagens aos sentimentos a serem expressados. Ainda, segundo Alfredo Bozzi, depois desses poetas que se preocupam com essas preocupações, né, que se veem voltados para as questões formais, vão aparecer duas grandes correntes. Uma primeira linha, que vai privilegiar as mensagens de crítica social. Então vai se voltar mais para a crítica da sociedade, mais uma poesia participativa, uma poesia com inserção política, uma poesia com questionamento da sociedade, da comunidade, questionamento do homem nessa sociedade, questionamento das relações sociais. E você vai ter uma outra linha que vai privilegiar as pesquisas de código e de mídias, rejeitando o verso tradicional. Então, nessa outra linha, a poesia vai tentar incorporar algumas inovações que vêm de outras linguagens,
vai estudar o seu próprio código poético, vai estudar suas próprias estruturas, seu próprio cânone, no sentido de formas, no sentido de modos de fazer, e vai propor soluções diferentes dessas que já estão consagradas. Tanto uma linha quanto outra linha vão privilegiar o universo do trabalho, da técnica e da tensão ideológica. Seriam essas as facetas principais dessas duas linhas de poesia que aí aparecem. E aí você vai ter uma ênfase no processo global de criação, transmissão, recepção do texto, e isso se opõe aos padrões da expressão intimista. Então, você vai ter uma reflexão sobre a própria criação, então você tem reflexões metalinguísticas, reflexões sobre o fazer poético, a transmissão, como essa poesia chega, os meios, os canais pelos quais ela passa para chegar, e a recepção, né? Como reage aquele cara que vai ver essa poesia, que efeitos de sentido se procura ter em relação a determinado público. E isso é diferente da expressão intimista, em que há uma preocupação maior com aquele que na função da linguagem a gente diria emotiva, né? Mais ligado ao eu. Não sei muito como vai chegar para o receptor, não estou tão preocupado com esses processos de transmissão, estou preocupado mesmo com as emoções desse eu que escreve. Bom, o Afrânio Coutinho vai dizer basicamente as mesmas coisas que o Alfredo Bose, de alguma maneira um pouco diferente, mas, como nós vamos ver, coincide em vários pontos. A geração de 45, segundo o Afrânio Coutinho, vai se aplicar na depuração formal, ou seja, uma preocupação maior com a forma. Vai regressar a certas disciplinas quebradas na revolta de 22. Ou seja, se 22 marcou um rompimento bastante violento com certas formas consideradas não só tradicionalistas, mas também conservadoras do ponto de vista político, ideológico, a geração de 45 vai tentar recuperar essas formas e essas disciplinas de alguma maneira na sua produção. E aí, se o modernismo de 22 conseguiu colocar na poesia a irreverência, o humor, os temas menores, o tom menos elevado, o tom, na verdade, mais coloquial, mais mundano, essa poesia de 45, segundo o Afrânio Coutinho, vai restaurar a dignidade e a severidade da linguagem e dos temas. Então você vai ter tanto o objetivismo quanto o intelectualismo policiando a emoção nessa poesia. Uma poesia mais mental, pelo menos que busca ter uma finalização mais mental, né? Um processo de constituição mais guiado pelo racional. Então são restabelecidos alguns gêneros fixos, como o soneto e a ode. E depois de 1950, aparece essa expressão, essa tentativa de redução da expressão a signos concretos, que vai desembocar no que a gente chama de poesia concreta. E aí nós vamos ter a linguagem em representações gráficas, um certo esforço de transformar o poema não apenas num produto da linguagem oral escrita, enfim, da linguagem verbal, mas também da linguagem visual. Então você vai ter o aprofundamento e o isolamento visual dos vocábulos dentro do poema. As palavras vão ficar isoladas, vão ficar separadas, vão ser distribuídas de uma forma diferente de como seriam visualmente no raciocínio dos versos, das frases, da prosa, enfim. E aí você vai ter um afastamento do conteudismo e você vai ter o experimentalismo formal. Então aqui, segundo o Afrânio Coutinho, essa preocupação com a forma, que vai trazer formas fixas no primeiro momento, vai se transformar numa outra coisa depois de 1950, mais ligada às experimentações da poesia concreta. E, por fim, o Soares Amora diz que a geração de 45 se dividiu após 1948. Ele tem aqui uma divisão
mais centrada nas datas. Então, a partir de 48, nós tivemos também duas linhas, segundo o Soares Amora. De um lado, os defensores do rigor formal, aliado à emoção lírica e beleza poética, e ele cita o Péricles Ramos, o Ledo Ivo e o João Cabral de Melo Neto. E de outro lado, uma poesia mais participativa, aproveitando-se das conquistas estéticas pregressas, ou seja, trazendo as conquistas e as liberdades que a poesia foi se dando com o trabalho de pioneiros, de vanguardistas. E aí ele cita o Bueno de Rivera e também o João Cabral. Então o João Cabral parece que conseguia transitar, segundo Amora, nessas duas linhas. Daí também talvez a grandeza do João Cabral para o século XX. E um terceiro grupo, segundo o Amora, se propõe a continuar e ampliar pesquisas poéticas iniciadas em 22, importando-se menos com a reação do público. Esse seria o grupo dos concretos, o Haroldo de Campos, Décio Pignatari e o Augusto de Campos. Por fim, nós teríamos ainda um quarto grupo. Então, segundo a Amora, você teria esse pessoal da pesquisa mais formal, até retornando ao rigor formal dos modelos consagrados. Você teria essa poesia mais participativa, claro, aproveitando de conquistas de 22 e de outros momentos, e você teria o grupo dos concretos, fazendo toda aquela explosão dos limites da poesia, dos limites da página, dos limites da palavra. Por fim, você teria esse último grupo, que não é citado pelos outros críticos, mas que de alguma forma o Bose faz ver também, né? Porque ele cita, ele diz que, né, os poetas que vinham da segunda geração e da primeira geração do modernismo continuaram a fazer poesia, mas aqui o Amora vê isso como um quarto grupo que não estaria em nenhum desses três, e ele colocaria o Drummond, o Cassiano Ricardo e o Manuel Bandeira, especificamente nesse grupo. Bom, esse seria o panorama da poesia brasileira pós-45, mais ou menos até a década de 50, início dos anos 60. Eu espero que a gente tenha conseguido trabalhar um pouco essa divisão, mostrar o que pensam esses críticos tão importantes. E obrigado e até a próxima.